Fala, Leonard, questão 146, prova amarela, Enem 2020. Essa questão aqui do ônibus, ciclovia, uma tabelinha, né? De novo, aquela questão assim que é relativamente fácil, mas que demanda bastante tempo, ainda mais se você fizer do jeito mais tradicional, digamos assim, né? Como sempre, eu estou trazendo aqui a minha prova escaneada, né? Que eu fui lá no dia do Enem. E olha aqui a bagunça que eu faço, mas realmente aqui dá para ganhar muito tempo e ainda evitar bastante erro, né? Imagine você fazer todas essas contas aqui, 1 dividido por 4,5, 1 dividido por 7,5, 1 dividido por 6, 1 dividido por 15, ou 2 dividido por 9, é a mesma coisa, né? Então, vamos lá ver aqui como que a gente poderia fazer, né? A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Em quais dias? Dá uma olhada rapidão aqui, ó. Segunda, quinta e sexta, terça e quinta, sábado, parará, beleza. Os dias da semana, então, de segunda a sábado, tem que ver qual é mais vantajoso por bicicleta. Quais desses dias é mais vantajoso por bicicleta, né? Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Então, o metrô não adianta muito aqui, né? Seguir num ônibus percorrendo 2 km, alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo por 3 km pela ciclovia. Beleza. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô universidade. Beleza. Vamos ver a minha resolução aqui, ó. Como que eu cheguei tão rápido aqui nessa conclusão e como que você chegaria se não tivesse percebido isso, se não tivesse tanta facilidade em fazer contas, né? O que que acontece? Ele quer o tempo, né? Tempo, ó. Ele não quer saber do quilômetro, nem da distância, nem da velocidade. Ele quer saber, no final das contas, o tempo. Então, se aqui eu tenho quilômetros por hora e lá em cima eu tenho quilômetros, e eu quero chegar na conclusão, a minha resposta aqui, eu quero em horas, como é que eu faço? Certo? Eu tenho um que é quilômetro e um que é quilômetros por hora. Se eu colocar aqui em cima quilômetros por hora e o outro quilômetros, se eu dividir aqui, por exemplo, né? Esse quilômetro vai cortar com o outro, né? Vamos fazer aqui, ó. Não sei se você está tão acostumado assim, né? Mas se eu dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Por isso que ele fica aqui embaixo, né? Não sei o que, dividido por hora. Então, dividido ele está aqui embaixo. Então, eu posso multiplicar pelo inverso. Então, se eu fizer isso aqui, sobraria 1 sobre hora, certo? E não é o que eu quero. Eu quero o resultado em hora. Então, não é assim. Só que assim ficou legal. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui ficou legal o seguinte, que um quilômetro cortou com o outro, sumiu. Eu não quero o quilômetro aqui, nem em cima nem embaixo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o contrário, ó. Vou pegar o quilômetro e dividir pelo quilômetro por hora. Como eu falei, quando a gente divide é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Até na regrinha lá de frações, né? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é? Então, aqui ficou legal para mim, ó. Eu simplifico aqui com esse e sobrou apenas unidade. Unidade não. Sobrou apenas uma unidade, que é a hora, que é exatamente o que eu quero, certo? Então, basicamente, se ele não me desse nenhuma historinha e falasse assim, não sei o que, quilômetros, não sei o que, quilômetros por hora, e eu quero o resultado em horas, eu pensaria dessa forma, certo? Então, eu vou pegar este valor que está em quilômetros e dividir pelo valor que está em quilômetros por hora, certo? Então, é exatamente o que eu fiz, ó. Quilômetro, aqui no caso do ônibus, todos vai ser 2 km, né? Dividido por quilômetro por hora, beleza? E aqui, no outro, bicicleta, todos são 3 dividido pelo valor que é quilômetros por hora para dar certo. Ah, professor, muito difícil.
não conseguiria pensar dessa forma. Como é que eu pensaria? Uma regra de 3, né? Então, o que eu pensaria? Ó, quilômetro por hora significa o que para mim? Que em 1 hora eu percorro X quilômetros, né? Então, eu vou até colocar um exemplo aqui, senão vai ficar 2x aqui, você vai confundir sua cabeça, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, se em 1 hora eu percorro 9 quilômetros, isso que significa 9 quilômetros por hora, né? 9 km por hora significa que em 1 hora eu percorro 9 km. 20 km por hora significa que em 1 hora eu percorro 20 km. E por aí vai, tranquilo? Então, se em 1 hora eu percorro 9 km, 2 km eu vou percorrer em quanto tempo? Certo? 2 km da onde? Daquela distância que ele me falou lá em cima, ó, né? De ônibus. Então, eu poderia montar assim. Só que nesse tipo de questão você tem que aprender rápido. Mesmo que você não faça dessa forma aqui, dessa outra forma não é tão demorado assim. Se você fizer só uma vez. Como assim? Se você fizer uma vez e aprender o macetezinho e fazer igual para todos, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. 9x, né? A gente multiplica cruzado aqui. 9x igual a 2. Daí eu já passo o 9 dividindo, né? Tô forçando aqui um pouquinho com você, né? Para a gente já fazer um pouco mais rápido. Então, x igual a 2, né? 1 vezes 2, dividido pelo 9, que multiplicou aqui primeiro, depois passou dividindo, né? Tranquilo. Então, 2 sobre 9. O que eu fiz? Peguei o 2 aqui e dividi por esse valor. Então, próximo, eu vou ter que fazer a mesma coisa. 1 km é 20. Então, x igual a 2. Vai dar a mesma coisa. E por aí vai. Tranquilo? O que eu percebi? Eu fiz a mesma coisa do outro lado, né? Só que tudo com 3. O que eu percebi? Que seria mais fácil eu colocar todos com o numerador igual a 1, porque todos os numeradores aqui estão fáceis de eu simplificar. Alguns nem tanto, né? Mas aqui todos são iguais, então só eu dividir por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, e aqui por 3 em cima e embaixo, para ficar tudo igual a 1, o numerador, porque daí fica fácil eu comparar duas frações, certo? Então vamos lá, porque por exemplo, ó, vamos lá, 2 dividido por 9 e 3 por 15. Qual que é maior, qual que é menor? 2 por 9 e 3 por 15. Qual que é maior, qual que é menor? Não sei. Eu fiz a continha aqui, né? Não, nem fiz a continha, né? Mas se eu simplificar, fica 1 sobre 4,5. O que eu fiz? Simplifiquei aqui por 2 em cima e embaixo. E aqui por 3 em cima e embaixo. Para ficar 1 aqui em cima e 1 aqui em cima. Daí é muito mais fácil eu comparar. Então, dividindo por 3 aqui em cima e embaixo. Aquele negócio de frações equivalentes, né? Basiquinho aqui de matemática, né? Mas extremamente importante. Beleza, então, qual dessas duas frações é maior? Aqui eu consigo comparar, porque se as duas aqui são iguais, né? Se esses dois numeradores são exatamente iguais, o que tiver maior numerador vai ter o menor resultado. Eu estou dividindo por um valor maior, né? Então, esse valor aqui é maior, né? Esse valor aqui é maior. A boquinha do jacaré sempre aponta para o maior, né? Quinta série aqui ainda resiste, certo? Então, e ele quer o menor valor, certo? Ele quer o menor valor. Então, segunda seria legal, porque deu bicicleta aqui, né? E por que isso aqui, né? Ah, eu só tô em dúvida. Tipo, cara, pega um valor que você sabe. 10. Tô dando exemplo aqui para quem esqueceu lá na hora, deu branco. Você não pode perder uma questão dessa, né? Então, 10. Chuta 10 e 10. Tá. Então, eu vou fazer aqui 10 dividido por 2. E 10 dividido por 10, sei lá. Ou por 5, sei lá. Ou seja, se o numerador for igual, qual desses dois vai ser maior? O que tem o menor denominador ou o que tem maior? E aqui é fácil a gente fazer a conta, né? 10 dividido por 10 é igual a 1. E aqui é igual a quanto? 10 dividido por 2 igual a 5. Então, o maior é quem tem o menor denominador, se o numerador for igual, beleza? Então, tranquilo, né? Isso aqui é só um... Se você for fazer lá na hora da prova e não tiver percebido isso aqui tão claramente, tranquilo? Beleza, então o resto é só fazer a mesma coisa, né? Dividir por 2 em embaixo com 1 sobre 10, 1 sobre 7,5, 1 sobre 6, 1 sobre 5, 1 sobre 15. Daí eu dividi por 3. Aqui, ó, eu já dei uma aproximada, né? Se fosse
3 sobre 21 daria 1 sobre 7. 3 sobre 22, um pouquinho maior, né? Só que, como aqui era 1 sobre 10, aqui não vai dar 1 sobre 10 nunca, né? Porque teria que ser 3 sobre 30 para dar 1 sobre 10, certo? Então não preciso me ater tantos detalhes assim. Aqui 1 sobre 8, aqui 1 sobre 5, ficou igual lá em cima, né? 1 sobre 6 e 1 sobre 5. Aqui também eu arredondei, certo? Por quê? Porque aqui está 1 sobre 15, então está muito longe. Não tá... Se aqui fosse 1 sobre 6, por exemplo, eu teria que prestar mais atenção. Ou 1 sobre 4, não sei, né? 1 sobre 6, na verdade, porque seria um pouquinho maior aqui embaixo, né? Se fosse 15, dá 5. Se fosse 16, dá um pouquinho mais do que 5, certo? Mas tranquilo. E daí eu só comparei esse e esse. Qual que é o menor? É esse aqui. Eu até circulei já, né? Os que era menor. Entre esse e esse, qual que é o menor? O da esquerda, o ônibus. Entre esse e esse, qual que é o menor? O da direita, a bicicleta. Aqui, por exemplo, eu tive que usar vírgula, né? Não poderia arredondar, porque se eu arredondo para 16, por exemplo, ficaria 1 sobre 8 igual a esse. E aí? O que eu vou fazer? Então eu tive que fazer com uma vírgula aqui. Aqui em cima a mesma coisa. Se eu colocasse tipo, vou arredondar para 2 sobre 10, ficaria 1/5. E aí? Ficou igual ao outro. Daí não é legal. Então, nesse aqui de baixo eu arredondei porque estava muito longe do outro. Então, tranquilo. Aqui eu tive que usar vírgula. Tranquilo. Mas pode vírgula embaixo do denominador? Pode, é uma divisão, né? 1 dividido por 7,5, que vai dar o mesmo valor que 2 dividido por 15. Tranquila, é fração equivalente, né? Beleza. Aqui, esse aqui então deu menor o de bicicleta também. Aqui deu menor o de ônibus, porque o denominador é maior, certo? Aqui deu menor esse aqui, e aqui deu menor o de ônibus. Então, segunda, quarta e sexta seria melhor ir pela ciclovia, certo? Se você está espantado aqui, está achando muito difícil, faz as contas aí. É possível fazer também dividindo isso aqui. Não tem problema, né? O único problema, né, que é real, não sou eu que estou criando aqui, não sou eu que estou inventando, é um problema real que existe, é que no Enem você tem um tempo extremamente limitado. Então, todo segundo, todo minuto que você conseguir ganhar lá na hora da prova é vital, né? Não é importante, é vital, certo? Se você quer acertar mais de 35, 40 questões ou beirar lá os 45, é extremamente vital e, além disso, ir bem na naturezas, né? Então, é vital. Então, tenta entender o que eu falei aqui, assiste quantas vezes for necessário. Esse tipo de questão, como você já deve ter observado aí, que tem 5 coisinhas, né? Aqui são 6, né? É um pouquinho diferente, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Você tem que achar qual conta você vai fazer e fazer para todas. E o grande segredo aqui não é fazer a questão, é fazer rápido, certo? Então, acredite em mim aqui e reflita aí também se eu estou viajando na maionese ou não, mas assista quantas vezes for necessário, porque esse tipo de questão é extremamente importante e todos esses macetes aqui que eu te passei não é nada de outro mundo. Beleza, essa aqui é um pouquinho difícil, eu concordo assim que é um pouquinho difícil, mas você poderia fazer isso aqui uma vez só na sua vida, né? Entendeu qual que era o raciocínio e faz uma vez só na vida. Porque se você fizer, montar isso aqui para cada um desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, 12 vezes você montar a regra de 3 e não sei o que lá, você vai perder um tempo gigante. Depois, o que eu fiz? Eu deixei todos os numeradores iguais. Por que eu deixei todos os numeradores iguais? Vamos refletir aqui. Porque era fácil, ó. Todos os numeradores são 2. Todos os numeradores são 3. Não é tipo 2, 5, 7, 15, 19, sei lá o que seria difícil eu fazer, né? Então o que eu fiz? Eu simplifiquei todos aqui para o numerador ficar igual a esse. Por que eu faço isso? Porque quando eu tenho os numeradores e os denominadores diferentes, fica muito mais difícil eu saber qual que é maior, qual que é menor. Eu não sei, né? Se eu olhar aqui, você falar para mim, Afonso, né? E o nerd, qual que é maior, qual que é menor? Minha resposta é simples, eu não sei.
que eu tenho que fazer? Eu vou ter que simplificar. Às vezes eu vou ter que dividir, não tem problema, né? Mas aqui eu vou simplificar. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Sempre a mesma operação em cima e embaixo, multiplicando ou dividindo, né? Aqui também, vou dividir por 3 em cima e embaixo, certo? E depois fazer essa ideia aqui de diretamente ou inversamente proporcionais, que é extremamente relevante também, que você não vai usar só para essa questão aqui, você vai usar trocentas e 50 mil vezes na prova do Enem, tranquilo? Então, espero que tenha te ajudado. A gente sempre perde bastante tempo aqui na resolução para ganhar tempo lá na hora da prova, beleza? Esse é o YouNerd. Essa é a filosofia aqui do YouNerd. Espero que você tenha gostado e que realmente te ajude lá na hora da prova. Valeu? Um abração, até mais. Se essa aula te ajudou de alguma forma, se teve alguma relevância para você, eu quero te falar que esse vídeo aqui é só 1% de tudo que o YouNerd pode te oferecer. Eu vou te ensinar o método que me fez passar em 5º lugar para medicina em 2021, aqui na UFMT, acertando 44 das 45 questões de matemática, e que já ajudou centenas de alunos a conseguirem mais de 800 pontos em matemática no último Enem. No método Gabaritando Matemática, eu vou explicar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Além do nível de teoria e do nível de questões, a gente vai dar mais um passo e vai chegar no nível de prova, né? Que é esse nível que quase ninguém fala, que é como agir lá na hora da prova, pensando sempre no TRI. Eu não quero me alongar muito aqui, então é o seguinte, vou ser bem direto, né? A gente está fazendo um lançamento agora, então corre lá no site e dá uma olhada nessa condição, não perde tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E assim, eu não sei quando eu vou fazer essa promoção de novo, então não vai dar bobeira, beleza? É só acessar o site younerd.com.br e ver as condições que a gente preparou para vocês. A gente se vê lá. Um abraço.